Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o IvesCast. Hoje, diretamente aqui de Porto Velho, novamente, está aqui conosco o nosso amigo Dejani Haverhot, que é o nosso entrevistado da semana. Você já conhece o Dejani, ele já esteve conosco ali no programa Jornal da Manhã na Jovem Pan News e foi muito legal, muito interessante o nosso bate-papo, a nossa conversa, e o nosso público pediu mais. Eles querem ouvir novamente Dejani falar, querem ouvir os seus comentários políticos. O Dejani, que é escritor, é jornalista, é cientista político também e tem muita experiência, muito conhecimento a respeito da política aqui no estado de Rondônia, e hoje nos honra mais uma vez com a sua presença para a gente tratar desse assunto que é muito importante e muito atual. Estamos aí há apenas um ano das próximas eleições em 2026. Então já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Dejani, seja muito bem-vindo. É uma satisfação ter você de novo aqui para esse bate-papo. Obrigado, Iveslando. É uma honra sempre estar com você. Um cara que eu admiro, um cara jovem com essa força toda e um cara atuante em todas as áreas, né? Um protagonista verdadeiro. E é uma honra estar aqui com você, meu colega jornalista, o Ives, o IvesCast. É isso mesmo. E eu quero cumprimentar o pessoal também que está acompanhando aqui o podcast do Ives e mandar um abraço especial para Vilhena, porque eu soube que esse podcast passa lá em Vilhena no programa do Noel. Isso mesmo, na televisão, na Rede TV, né, do Noel, às 9 horas da manhã nos sábados. Olha aí, então um alô especial ao povo de Vilhena e a todos vocês que acompanham aqui o Ives no seu podcast. É isso aí, Dejani. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito da política aqui no estado de Rondônia, né? Já trabalha com isso há algum tempo. E nós estamos há aproximadamente um ano das eleições de 2026. O cenário político, ele já começa a se definir a partir de agora, ou ele realmente se define ali nos 45 dias de campanha eleitoral? Como que você vê a política para esse próximo ano? Na verdade, Iveslando, eu quero voltar e falar um pouquinho antes. A política da eleição geral, que é a de presidente, senador, deputados, governadores, ela começa na eleição para prefeito. É onde os líderes maiores, eles mexem o tabuleiro, ajudam a eleger vereadores, prefeitos, eles fortalecem os partidos, eles fazem as conexões políticas necessárias para estruturar uma campanha para deputado, para governador, para senador, para presidente, enfim. Então ela já começou na eleição passada de 2024. Então podemos dizer isso, que a eleição de 2026 ela já teve início ali em 2024, com essa eleição dos prefeitos, dos vereadores, o fortalecimento das bases aliadas. Exatamente. E agora é um outro marco. Né? Um ano antes das eleições, já existe uma pré-organização dos grupos, dos partidos. De agora para frente, quem não se organizou vai ter mais dificuldade. Sim. Um ano antes da eleição, é tradição que os políticos já estejam articulados e já estejam com os grupos compostos. Porém, nós temos duas etapas ainda importantes. Março, quando abre-se uma janela para as coligações, é o último prazo, né? Sim. Para quem está no poder e for concorrer a outro cargo, ele precisa renunciar como governador, por exemplo. Quem é prefeito, quem está no executivo. Que seja de qualquer outra, até de uma instituição, uma cooperativa, uma associação, se ele for ordenador de despesa, ele precisa renunciar 6 meses antes para poder concorrer a algum cargo. Então, o governador, se ele quiser concorrer na próxima eleição, ele tem que, em março, ele tem que renunciar. Os prefeitos, por exemplo, o prefeito de Vilhena, a gente estava falando de Vilhena agora, o prefeito de Vilhena, se ele quiser ser candidato a vice-governador, em março ele precisa renunciar ao cargo de prefeito. Se o vice quiser ser, como já falou que pode ser candidato a deputado, ele tem que também renunciar. Tem que renunciar. Então, março é o outro ponto. Esse é um ponto, 6 meses antes um ano antes da eleição, depois 6 meses antes da eleição,
e depois vem a pré-convenção, que é a hora da negociação, dos fechamentos, e o martelo se bate nas convenções. E ali é só pedir voto. Interessante essa questão aí dos prazos fatais que você comentou, que ali 6 meses antes é a definição para saber em qual partido a pessoa será candidata também. O último prazo, se eu não me engano, encerra dia 5 de abril, 4, 5 de abril, para que as pessoas possam, os candidatos, escolher exatamente seus partidos. E há muita movimentação, né, e dança das cadeiras que o pessoal fala, né? Os candidatos ficam analisando o cenário, não, aqui está mais forte, aqui eu não consigo competir, ou aqui está mais fraco, aqui vai ser para onde eu vou ir. Tem toda essa movimentação, não tem? Tem, tem, e são vários fatores que influenciam essa Uhum. decisão e essa organização, e essa decisão em relação aos partidos, Sim. né? Tanto as lideranças que estão aqui no estado ou nos Aham. municípios, e a força do partido, a possibilidade de coligação, por exemplo, alguém quer ser candidato a deputado estadual e tem um determinado partido que tem muitas estrelas, né? Muitos candidatos fortes, então ele foge dali e vai para um partido que ele tem chance, que ele vai disputar com Uhum. pessoas com o mesmo nível dele. Enfim, tem tudo isso. E também tem a questão lá em cima, né? É, das conjunturas, inclusive para Sim. presidente, né? E isso aí influencia também. E Uhum. aí tem a questão ideológica também, mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, e aí tem tudo isso, né? É preciso tomar essas decisões certas, que é Uhum. importante, cara. A gente pensa que não, mas a escolha do partido, ela deve ser feita com muita cautela, muita precisão, assim, para errar menos. Exatamente, ainda mais numa eleição proporcional, né, de deputado estadual, de deputado federal, porque a gente tem dois cenários. Às vezes um cenário de um partido muito forte, em que o candidato precisa ali de muito voto para conseguir alcançar uma posição boa dentro do partido e, consequentemente, a eleição. E outro cenário é de entrar num partido muito fraco, que às vezes o candidato, até o mais votado ali dentro daquele partido, mas o partido não consegue fazer o quociente eleitoral para conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Então é um cenário que precisa ser analisado com muita cautela. Exatamente, né? O União Brasil, por exemplo, na eleição passada para deputado federal, ele conseguiu, depois saiu, né? O Lebrão Uhum. entrou com 12 mil e poucos doze votos, mil e né? seiscentos votos. Então, e teve gente que ficou de fora com mais de 20 mil votos, acho que Uhum. 24 mil votos, que Sim. foi uma candidata de um partido que não conseguiu, O que era o PSD, a Juliane PSD, Fúria ali em Juliane Cacoal. Fúria de Uhum. Cacoal, não conseguiu com 20 e tantos votos, Uhum. 20 mil e tantos votos, não conseguiu porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral, né? Uhum. Mas aquela vez foi uma questão assim, porque todos acreditavam que o filho do Expedito, o Expedito Neto, fizesse mais votos do que fez, e, enfim, que toda a coligação Uhum. fizesse mais votos. Foi uma surpresa A votação dele para caiu muito, minguou. foi uma surpresa negativa para quem Uhum. estava torcendo por eles que o partido não tenha feito um deputado federal. E foi uma surpresa também que o União Brasil fizesse tantos deputados, né? Verdade. Mas quando a gente olha para 2026, o cenário que vem se desenhando aí, você tem acompanhado as movimentações, por exemplo, União Brasil já é um partido que tem 5 deputados estaduais e provavelmente outros deputados estaduais também estejam querendo vir ali para dentro do União Brasil, formando uma chapa com candidatos muito fortes, às vezes impedindo que candidatos medianos ou pequenos venham fazer parte do partido por conta dessa dificuldade na hora da disputa com quem já tem mandato. Como que você enxerga esse cenário dos partidos? Aí a gente tem o PL também, que tem aí 2 deputados de mandato com possivelmente vem mais 2, Thaísa, Luizinho. É um cenário assim que vai se definindo já, né? As pessoas, os candidatos, deputados de mandato já vão escolhendo seus partidos para disputar. É, olha só, o União Brasil, existe um temor ali entre o pessoal do partido, de que não entre ninguém com pouco voto. Aham. E só fica aquelas estrelas, porque pra você ter uma ideia, o União Brasil tem os deputados
que vão ser os mais votados, vão estar entre os mais votados na próxima eleição, estão lá no União Brasil. E suspeita-se que ninguém queira arriscar ser candidato a deputado estadual lá. Então eu acredito que muitos vão sair, alguns vão sair do União Brasil. Eu acho que aqueles deputados não ficarão todos lá no União Brasil. Eu suspeito. Né? Agora o PL, a tendência é crescer mesmo. Já está confirmado, pelo menos, não está confirmado porque não assinaram a filiação, mas pelo menos já estão anunciando que vão para o PL. A Thaísa Souza, que vai ser muito bem votado naquela região, né, de Guajará-Mirim e tal. E o Luizinho também, ele tem uma base, ele é um deputado de 5 mandatos, né? Sim. Então, ele tem uma base bacana e eles vêm fortalecer o PL. Então, o PL eu acredito que ainda vai ter, com os deputados que estão ali e outras pessoas Muitos que candidatos a entrarão, prefeitos que perderam a eleição em 2024 podem vir candidatos podem também. vir candidatos também. Tem prefeitos que vão renunciar para ser candidato, né? Alguns e tal. Ali na Zona da Mata mesmo, tem 2 ou 3. E provavelmente o Fúria saia também, venha a deputado. Só que aí é outra história, né? Ele vai no PSD, eu acho que por enquanto. Então, já que você falou no nome do Fúria, vamos entrar um pouco nesse assunto da campanha majoritária. Majoritário. Você faz pesquisas em todo o estado de Rondônia e provavelmente você tem muita informação aí que nós não temos, né? Que o eleitor ainda não tem, já que os partidos também fazem as suas pesquisas de consumo interno para conseguir entender o cenário e ir se posicionando. Quando a gente olha o cenário de governo do estado, né, nós temos alguns nomes que têm se destacados como pré-candidato, como por exemplo Fernando Máximo, é um dos pré-candidatos. Temos o Fúria, que também lançou a campanha de pré-candidato, não sei se recuou em relação a isso. Tem Hildon Chaves, tem o Sérgio Gonçalves. São os pré-candidatos a governo que nós temos ouvido mais comentários sobre eles, né? E tem também o Ivo Cassol, que tudo indica que não conseguirá registrar candidatura por conta de alguma dificuldade ali jurídica. Mas como está esse cenário político para governo hoje no estado de Rondônia? Está definido? Não está definido? Tem muita coisa ainda para acontecer. O Iveslando teve uma situação. Antes daquela lei ser aprovada lá no Congresso, que poderia dar uma oportunidade ao Ivo Cassol ser candidato e se livrar de questões jurídicas e tal, aí abriu-se uma janela de especulação. Então o cenário mudou. Antes daquela lei ser aprovada, tinha uma situação. Aquela lei foi aprovada, aí nós medimos, e agora foi vetada. Né? Ou seja, parece que o Cassol não Realmente poderá não ser será candidato. candidato, não Exato. poderá Então, ser. essa janela aqui, entre a aprovação da lei e a vedação da lei, teve um momento Cassol. Rondônia reviveu o momento Cassol. Nas pesquisas, Cassol disparado, com chance de, inclusive, ser eleito no primeiro turno. Né? Caso tirasse, lógico, Adailton, porque Adailton Fúria, segundo informações, se o Cassol fosse candidato, ele não seria. Aí apoiaria Cassol. Então, nessa configuração, nós medimos dessa maneira, sem o Fúria e com o Cassol. Então, o Cassol veio muito forte. Foi aquele momento, Cassol, Rondônia reviveu isso. Para governo somente, tá? É bom dizer isso. Tá. Aí eu volto a falar nesse assunto sobre governo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui e falar de Cassol governo. O Cassol, as pessoas têm uma memória muito boa sobre Cassol governador. Mas Cassol senador não. Eu medi Cassol ao Senado e as pessoas não querem. Não querem, porque segundo a opinião pública, a maioria das pessoas, principalmente os formadores de opinião, as pessoas que acompanham a política, eles falam Cassol, como senador, foi medíocre. Mas medíocre no sentido de mediano, né? Ele não foi bom. A palavra medíocre, eu vou corrigir Como legislador, aqui. ele não foi um legislador. Eu vou corrigir a palavra medíocre, porque as pessoas pensam que é negativo, né? Pejorativo. Não é. Quer dizer mediano, né? Ele não foi um excelente senador.
e não fez coisas relevantes para Rondônia, segundo a opinião pública. Sim. Tá? Como governador ele fez, por causa do perfil dele. Se me permite, o Ivesdano, nós temos tempo, posso Temos, falar? fique à vontade. Tá. Olha só, existe um perfil para executivo, que é o pragmatismo. O Sim. executivo, ele precisa ser alguém que realiza. Que resolva. Não é o cara que diz assim, precisamos fazer tal coisa. Não, ele diz, faça. Vamos fazer, faça. Libere o dinheiro, bota o pessoal da obra, contrate a empresa, faça. Esse é o perfil do executivo. E o Ivo tem isso. Porém, no Senado, no Congresso Nacional, o perfil é outro. É mais de diálogo, de negociação. Parlamento vem de parlare, de falar. Lá é onde se debatem as ideias, mas Salomão já disse isso. No debater Bom, ele disse, se bater no nariz sai sangue, se debater os assuntos, as palavras, sai sabedoria. Então lá é o lugar de debater as questões para se chegar a um consenso. Como se bate o leite para fazer manteiga, assim se debate as palavras para chegar à sabedoria. Que interessante isso. Cada local tem o seu perfil, então. Exato. E não significa que um político é bom em um determinado local, vai ser bom no outro. E o Ivo não é bom de debate, ele é bom de fazer. Ele é um cara executivo. Então, para encerrar esse assunto sobre Cassol não seria um bom candidato ao Senado, não estaria competindo com os nomes que estão aí, Entendi. Porém ao governo ele viria com força. Você chegou a analisar então esse cenário com ele a Senado e viu que para Senado ele seria fraco. E para governo já estaria As ali... pessoas não querem o Cassol de volta ao Senado, elas querem o governo. Se for o Senado elas nem votam. Outra coisa também, né, que a gente observa, o Ivo Cassol, ele também não é uma pessoa de transferência de votos. Historicamente ele não tem conseguido transferir voto para as pessoas que ele... Apesar de que na eleição de 2018 ele conseguiu, na reta final, na última semana, nos últimos dias, ele conseguiu eleger a Jaqueline. Né? Que o Luiz Cláudio estava disparado, muito mais voto que a Jaqueline. E de repente o Ivo Cassol entrou em cena e nos últimos dias fez uma manobra só na zona da mata ali. Alta Floresta, Rolim de Moura, daquela região. Foi lá, trouxe as lideranças e disse aqui, vamos com a Jaqueline. As pessoas saíram do Luiz Cláudio, foram com a Jaqueline e elegeram a Jaqueline. Então, mas sem grande expressão de votos também. Né? Assim... Exato, não é um voto assim, vote nesse, não. Muda voto quando ele chega na liderança e diz, vem para cá. Aí ele pode tirar as lideranças de determinado político e trazer para esse. Dessa maneira ele consegue transferir algum voto. Agora não é só a fala dele que vai resolver, que vai trazer voto. Entendi. Eu Vezando, posso continuar falando sobre o governo? Pode. Então, a situação antes do Cassol ser liberado, era assim. Segundo turno quase que garantido, sem chance para outro candidato nesse momento político, seria Fernando Máximos e Adailto Fleury. Né? Isso tirando Marcos Rogério do páreo, porque o Wildon Chaves não teve esse destaque todo. Outros nomes para governo. Na análise do nome do Wildon Chaves, como na capital ele aparece como sendo um candidato ali entre os primeiros, ou não? Mesmo na capital ele não está se destacando, está entre os 3 primeiros. Porque a impressão que a gente tinha... Senado, ao governo... A impressão que a gente tinha é que o Wildon poderia sair muito forte de Porto Velho e fazer uma compensação no interior. Só que, pelo que você relata, talvez nem mesmo na capital ele viria com essa força toda. Não viria. O Wildon, aconteceu uma coisa com o Wildon. Antes da eleição do Léo, o Wildon tinha uma imagem. E as pessoas gostavam mais do Wildon e achavam que ele era um excelente prefeito e tal, e estava tudo certo. Acontece que com a eleição do Léo, o Léo se saiu muito bem. E quando, isso aqui eu já falei em outra ocasião, acho que foi contigo, quando o cara é sucedido por alguém que se sai melhor do que ele, o trabalho dele tende a ficar meio ofuscado.
né? Uhum. Então, o azar do Wildo foi isso. Foi o Léo se dar muito bem. E como o Léo se deu muito bem, ele está na mídia, ele está nas redes sociais, ele está fazendo limpeza lá onde a prefeitura nunca foi, e ele está fazendo coisas diferentes e Isso. muito boas. E aí, o Wildo ficou um pouquinho. As pessoas dizem assim: antes do Léo, eu achava que o Wildo era o melhor prefeito de Porto Velho. Agora já mudei de ideia. Então é complicado isso. Então o Wildo, eu acho que ele até desistiu, tá? Não tenho ouvido falar mais não que ele é Não, candidato a governo? tá. Eu ouvi falar de pessoas próximas a ele, ao partido, que ele vai ser candidato a deputado federal. E a esposa dele continua estadual e ele vai a Aham. federal. Entendi, vai fazer Porque o essa cenário fica dobradinha aí. complicado. Uhum. Nessa eleição vai ser pauleira Rondônia. Tem muitos candidatos com nome muito bom, tanto para governo quanto para senado, né? Então, E quando a gente avalia daí o outro nome que se declarou como candidato a governo, o Dr. Fernando Máximo, né, que foi o deputado federal mais votado ali nas eleições de 2022, se cogitou de ser candidato a senador, mas parece que bateu o martelo como sendo candidato a governo do estado. então, eu até vi uma matéria, eu acredito que seja fake news, né? De que o Sérgio Gonçalves havia oferecido 4 secretarias de porta fechada para o Fernando Máximo não ser candidato ao governo e vir ao Uhum, Senado. Mas eu acho que é fake news, né? Porque o Sérgio Gonçalves, nesse momento, sem chance nenhuma, né? Porque uhum. ele não tem essa expressividade nem de voto, nem essa articulação política toda. E o Fernando Máximo se está muito bem. Ele não vai largar uma coisa segura para ele. Ele está no segundo turno com certeza, Uhum. né? E vai ser muito bem votado. O Fernando Máximos ele está no estado inteiro. No Né? estado todo, não só na capital e também não só no interior. Não, ele está no estado todo. Em todo lugar que você vai, tá, o Fernando Máximos tem um bom nome, está sendo bem citado, né? E na capital, caso o Léo Moraes apoie ele, Uhum. porque eles tiveram um acordo na eleição passada, o Fernando Máximos veio para a eleição dele no segundo turno, do Léo, Aham. né? E foi fundamental para a eleição do Léo. Então eu acredito que se o Léo tiver essa gratidão e apoiar o Fernando Máximos, vai ser uma alavanca muito forte e vai ajudar muito essa eleição do Fernando Máximos para os. Eu falo eleição em primeiro turno porque são 2 eleições, né? O Aham. Ives, não dá para dizer o cara vai tem chances. Não, ele vai para o segundo turno. Aí recomeça tudo, porque quem foi eleito deputado estadual, senador, deputado federal, eles vão se organizar em grupos e vão apoiar esse ou aquele. Aí só tem Sim. 2 candidatos. Então Aham. reorganiza tudo. Mistura as peças no tabuleiro e se reorganiza. Então, o primeiro turno, Fernando Máximos está. Isso aí, sem dúvida. E a gente tem visto isso acontecer aqui em Rondônia, né? Quando muda para o segundo turno é uma eleição diferente, como aconteceu em Porto Velho recentemente no segundo turno, virou da Virou, noite né? pro dia assim a eleição. 2018 também para governo do estado, né? Expedito Júnior bem à frente, quando virou para o segundo turno, Marcos Rocha passou à frente quase automaticamente. Então, você vê, e o Marcos, você vê que política tem surpresas. O Marcos Rocha, ele não era nem conhecido, saiu do Uhum, nada assim, foi para o segundo turno, uhum, né, em 2018. E aí, o 2000 teve outra situação que eu vou lembrar depois, que agora eu esqueci que eu ia falar, que também foi de virada. Então acontece muito isso. Teve o uhum. segundo turno aqui, né? O Léo Moraes, teve 2018, enfim, tantas histórias de virada em segundo turno que é importante a gente avaliar isso, né? Uhum. E o Marcos Rogério é outro nome forte no estado, assim, cada um representando um setor, né? O Marcos Rogério mais representando a direita, mais o bolsonarismo, né? Uhum. Mas ele não vai confrontar com o Fernando Marcos, porque eles vão pegar o mesmo público, o Uhum. mesmo eleitor. Então ele vai ao Senado. Então é um nome forte também ao Senado. Uhum. Entendi. E ele não vem ao governo. Então, quando eu avaliei o governo, eu avaliei vários nomes e dentre eles Fúria e Fernando Máximos, esses são os nomes que se destacam no momento, fora Uhum. essa janela Cassol, né? Tirando Sim. aquela janela Cassol,
Fernando Máximos e Fúria lideram aí. Entendi. Então, se a gente fosse analisar então esses nomes que você falou, as chances ali de ter um segundo turno seria entre o Fernando Máximo e o Fúria. Mas todos esses nomes que você disse, é como se eles fossem nomes representantes da direita em Sim, Rondônia, né? E a gente vê também um movimento dos partidos da esquerda, né? Da federação aí, do PSB, PT, PDT, no sentido de querer lançar um candidato a governo também. A gente sabe que hoje a esquerda no estado de Rondônia ela está bastante diminuída, né? Enfraquecida, com poucos vereadores espalhados pelo estado, deputado federal, deputado estadual. O PT tem um, se eu não me engano, não me uma deputada recordo se estadual, o PSB tem, eu acho que não, nem o PDT. Então, tá com um número bem pequeno de representantes, tanto na Assembleia quanto nas câmaras de vereadores. Um nome da esquerda hoje na disputa para o governo do estado, ele seria competitivo, e a gente só consegue pensar em dois nomes hoje na esquerda em Rondônia, né? Seria o Assir Gugas ou o próprio Confúcio Moura, representando essa parte política. é interessante, Irisnaldo, que nem o Confúcio e nem o Assir Gugas representam a esquerda em Rondônia, Uhum, né? Eles representam algo mais centro-esquerda e tal. Porém, se sair um deles, traz a esquerda toda, né? uhum. Porque eles, entre votar em Confúcio Moura é, e Fernando Máximos, que é de direita e tal, eles vão preferir votar em alguém lá mais da esquerda. Eu estou falando de um bom percentual desse povo da esquerda vai com eles. Então, o Confúcio seria um nome e o Assir Gugas outro nome. Só que, na minha opinião, o Confúcio não vai deixar o Senado, Uhum. porque o Senado ele consegue concorrer duas vagas como se houvesse só um turno. Sim. Como ao governo ele teria chance de ir para o segundo turno, estaria competindo ali entre os nomes para o segundo turno, com o apoio da esquerda, e do segundo turno ele não passaria. Porque se sabe que quem é contra a esquerda votaria todos eles votariam no candidato contra o Confúcio. Então, Aham. ele sabe que para o segundo turno ele tem chance mais ser eleito depois passado o segundo turno, ele teria dificuldade. Muita dificuldade. Exatamente. Agora, para o Senado são duas vagas. Aham. Ele está concorrendo só um turno. Então ele tem chance, né? Então eu acho que ele não vai concorrer. O Assir Gugas, ele sabe que ele não tem chance de ser eleito senador. Ele está muito derrubadinho. O Assir Gugas, politicamente, quase nem aparece nas pesquisas. Eu acho que ele tem bastante rejeição Às vezes a também. pessoa não tem como que eu poderia dizer, uma informação correta, né? Às vezes tem muitas pessoas ao redor que mentem, que passam informações diferentes da realidade. Exatamente. E você sabe que quem está no poder é cercado aparece muita gente de fora só bajulando e Aham. enchendo a bola com interesse e tal. Então, e às vezes o político, não estou falando assim, estou falando de todos, às Sim. vezes o político, como todos nós nessa vida, temos vaidade, né? Temos ego e tal, e às vezes as pessoas conseguem encher nosso ego. E aí, Verdade. agora o Assir, eu acho que o Assir deveria ser candidato ao governo. Sabe por quê? Mas não tem. Cara, não é questão de ter chance ou não, é questão de ter palanque, é questão de ter representatividade, porque em quem vão votar os eleitores da esquerda? Eles não vão votar em Fernando Máximos e nem em Marcos Rogério, por exemplo. Né? Tem alguns candidatos da direita que ganham o voto do pessoal da esquerda, como o próprio governador Marcos Rocha ganhou o voto da esquerda em 2022. Sim. Sim, no segundo turno a esquerda todinha votou nele só para tirar o Marcos Rogério, porque o povo da esquerda tem birra do Marcos Rogério, Uhum. né? Então eles não votariam em Marcos Rogério, então eles votaram no Marcos Rocha. E eles votariam em alguém da direita, mas não o Fernando Máximos. A esquerda votaria hoje, se for num segundo turno, eu votaria no Adailton Fúria. Entendi. Com certeza. E tem outros nomes que viriam que poderiam ganhar o voto da ala Uhum. progressista, né? E que não o Fernando Massa. Então seria interessante que o Assir Gugas fosse candidato.
Entendi. E seria bem votado, mais votado para o governo do que para o Senado. Para você ver, né, como é que muda de acordo com o cargo que é disputado. Tem muito a ver com aquela questão do perfil que você falou. Mas assim, você que faz muitas pesquisas no estado de Rondônia, certamente você deve ter aí um percentual que se identifica como eleitor de direita e um percentual que se identifica como eleitor de esquerda. E qual é esse percentual atual hoje em Rondônia? Hoje, olha só, eu fiz uma amostra muito grande, pesquisas avaliando os quadros para deputado estadual, federal, senador, governador, etc. E tinha uma pergunta lá: você se considera de esquerda, de direita, de centro? Nenhum. E aí as pessoas, 58% dos entrevistados, disseram que se consideram de direita. 58? Só Eu achei que fosse 58. mais. Não. Na verdade, muitos se consideram de centro, apenas 9% de esquerda, se declaram de esquerda, 9%. Aí os outros de centro e tal, Entendi. e são neutros. Agora, 60 e poucos por cento seriam anti-Lula, no Uhum. caso. Não se trata de ser de esquerda, de direita ou ser de direita. Seria mais Mesmo sendo de centro-direita ali centro juntando e esse jogo? tal, não votaria em Lula, Aham. né? Então, esse percentual é acima de 60% na pesquisa. Porém, a política é cheia de surpresa. É, O Confúcio Moura abraçou essa questão do Lula aqui no uhum. estado, e isso pode dar uma clareadinha aí, pode mudar alguma coisa. Entendi. Então, assim, as pessoas que se declaram de esquerda no estado, apenas 9% dos eleitores. É isso aí que você está falando, reflete muito as eleições municipais e também a eleição de 2022, né? Porque hoje, quando a gente olha para o estado de Rondônia, a gente viu ali que os partidos de esquerda, igual citei aqui, o PT só elegeu um deputado Só estadual, uma né? estadual, nenhum federal. E apesar do Lula ter tido alguma quantidade de votos aqui em Rondônia, as nominatas de esquerda, tanto para federal quanto para estadual, elas foram baixas. Elas ficaram ali em torno de realmente 8% do eleitorado, 9%, realmente as pessoas que se identificam como esquerda que votam ali. Exatamente, 9%. E de direita, 58%. Agora, sobre outro nome da esquerda para governo, não tem nenhum que se destaca. Seria ou o Confúcio Moura ou o, O Assir o mesmo, Assir né? Guga. Se não for um desses dois, não teria expressividade e ficaria lá com seus 9% mesmo, né? Porque eles se identificam muito com quem se diz de esquerda e não traria gente de centro, centro-esquerda, anti-Bolsonaro, essas questões aí que precisam ser agregado. E eles não conseguiriam. Se fosse Fátima Cleide, qualquer outro nome da esquerda só pegaria esses 9% mesmo. Entendi. Então, eleição para governo, o assunto que nós estamos tratando aqui agora, nós ainda não falamos do Adailton Fúria. O Fúria, cara, a última pesquisa, cara, eu fiz Cacoal, por exemplo, eu fiz várias cidades do estado, quase todas, né? Só as menorzinhas que eu não estive. Cacoal, o Adailton Fúria tem 90% das intenções de voto para governador. Uma Se aprovação ele, altíssima, né? não, 95% aprovam o mandato dele é, com louvor, né? E votam nele para governador 90% da população de Cacoal. O que acontece? Como Cacoal é uma cidade polo ali, inclusive Rolim bebe em Cacoal, né, Sim, a zona digamos. da mata deságua ali em Cacoal. Exato. E aí o que acontece? Ele está bem em toda a região, né? Por isso que Cassol seria um candidato forte contra o Fúria. Se Cassol fosse, o Fúria não compensava sair, porque eles dividiam os votos. Sim. Mas naquela região, no entorno de Cacoal, o Fúria está muito bem. O que acontece? Fúria indo para o segundo turno, olha que perigo de Fernando Máximos, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. Fernando Máximos corre grande risco enfrentando Fúria no segundo turno. Porque olha o discurso do cara. Eu fui prefeito de Cacoal 2 mandatos. Fui reeleito com 83% e hoje, no primeiro turno, eu tive 90% dos votos de Cacoal.
eu fui aprovado lá como Sim. gestor. Eu tenho prova de que eu sou um bom gestor. Se torna um argumento Um realmente argumento muito muito forte. forte. E se ele for lá no município e falar para o prefeito, para o vereador, dizer assim: eu conheço a sua dor, eu fui prefeito, eu sei o que você sofre, eu Se vou te conseguir atender, eu vou te fazer uma boa ajudar. construção, né? Rapaz, um discurso do Adailto Fúria é poderoso. Então, eles precisam, como eu não tenho compromisso com nenhum deles, Aham. eu posso falar o que eu quiser como analista político, Pode. né? Se eu fosse Fernando Máximos, eu já estaria trabalhando em Cacoal para diminuir o percentual do Adailton Aham. Fúria e estaria preparando um contradiscurso, um Uhum. contra-argumento sobre esse discurso de ser gestor e de ser um Aham. bom prefeito e comprovado nas urnas lá em Cacoal. Então já Entendi. estaria trabalhando contra esses argumentos para um segundo turno. Num segundo turno aí, entre esses dois candidatos seria uma disputa muito intensa. Não daria para saber hoje quem ganharia. Não, aí vai depender de quem. Eu só estou com uma suspeita. Aham. Posso falar da Pode suspeita? falar. Lembra que em 2022 o Marcos Rocha ganhou no segundo turno do Marcos Rogério porque ele conseguiu trazer quem era anti-Bolsonaro tudo para votar nele, Sim. Marcos Rocha? O Adailto consegue fazer isso, tá? O Adailto consegue. Mas se a gente considerar que o Fernando Máximo mais o Marcos Rogério poderia trazer quem seria anti-Lula para votar neles. Mas aí não geraria um equilíbrio porque o próprio Fúria não se identifica Não se como sendo identifica nem de centro, nem esquerda. direita, nem esquerda. O Adailto Fúria é um cara independente. Uhum. Tanto que ele concorreu contra o O PL. PL em Cacoal e ganhou com 83% dos votos. Uhum. Então, esse discurso de trazer todo mundo anti-Lula para combater o Fúria não vai colar. Uhum. Né? Esse discurso não cola. Agora dá para o Fernando Máximos construir um discurso que ele seja mais aberto, né, Uhum. para o segundo turno, né, mais aberto a essa questão ideológica, né, que às vezes as pessoas estão reclamando demais dessa polarização, né? Sim. Então, às vezes, se ele trouxer um discurso acolhedor, vamos Uhum. acolher todos os rondonienses. Vocês são de Rondônia, vocês são nossos amigos, nós temos que atender todo mundo e abraçar Uhum. todos. Vamos trabalhar por Rondônia, sem negócio de ideologia, entendeu? Não vamos tirar ninguém, vamos ajudar todo mundo. E sei lá, fazer um discurso inclusivo, entendeu? E não excludente. Aham, entendi. Né? O Fernando Máximo, no segundo turno, contra o Fúria, ele vai ter que fazer um discurso inclusivo e não excludente. E você considera que a escolha do partido pode auxiliar nisso daí? Como, por exemplo, hoje teríamos três partidos que o Fernando Máximo poderia ser candidato, né? O próprio PL, o Republicanos ou o Podemos. Ele estaria entre esses três partidos. Dependendo do partido que ele escolher, ele consegue melhorar esse discurso de inclusão? Consegue, consegue. Ó, o, qual seria? Eu falei o PL. O PL não seria. Eu estou falando na minha análise fria, tá? Aham, Não seria um bom partido. Porque a direita para ele já disputar o tem com governo. ele. Não, não seria. Ele é um partido que ele agrega no primeiro momento, mas quando precisa expandir, ele vai ter limitações, né? Uhum. Muito discurso contra, e a gente não sabe como vai desmembrar essa questão política daqui para frente a nível nacional em relação ao PL e tal. Estão falando de trazer a primeira-dama para ser candidata ao Senado por Rondônia. Enfim, muita especulação. Não seria uma boa PL, na minha Uhum. opinião. O Podemos, você falou? O Podemos, O Podemos seria um bom partido, o Podemos, excelente. E o Republicanos. o Republicanos, ele está mais com o pessoal dos Carvalho, né? Não é isso? Hoje ele estaria ali com o pai do Maurício Carvalho, né? O Maurício O Carvalho como Aparício presidente Carvalho. do Republicanos. Precisa ser bem analisada essa questão de partido, tá? Uhum. Mas eu não aconselharia o PL por várias questões de construção num segundo turno, Uhum. entendeu? Porque poderia acontecer algo similar com o que aconteceu em 2022 e ali no segundo turno, quem fosse oposição, né, ao É, Bolsonaro ou PL, votar no outro candidato só para derrotar o é. candidato do PL. Porque anti-Bolsonaro, Uhum. nós não podemos considerar só o anti-Lula. Eu falei 65% anti-Lula, Uhum. só que como está polarizado, 35% é anti-Bolsonaro. Uhum.
Percentual alto também, na verdade. É 35% anti-Bolsonaro. Não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, tá polarizado isso aí. Então, quem tiver no PL vai disputar os 65%, e quem tiver no PT vai disputar 35%, menos 9% na verdade no PT, mas quem tiver num discurso contra Bolsonaro disputa 35% dos votos. Então, Entendi. é preciso alguém que abrange mais, Aham, né? entendi. No segundo turno. Nesses nomes de governo, nós também não comentamos ainda do atual vice-governador, Sérgio Gonçalves, que tem grande chance de estar ocupando o posto de governador, né, o cargo de governador na época da eleição. Certamente a estrutura, a máquina da administração pública é uma máquina que pesa bastante na hora de uma eleição. A gente viu isso em 2016, 2014 com o Confúcio Moura sendo reeleito ali, né? Teve bastante força da máquina contra o Expedito Júnior, mas a gente também viu em 2010 o Caula perdendo para o Confúcio mesmo com a máquina, e a gente analisa o cenário como, por exemplo, 2018, o próprio Daniel Pereira assumiu o cargo de governador e aí não foi Não foi candidato. candidato. Eu acho que o mais prudente foi o Daniel Pereira em 2018, não ser candidato. Ó, porque 2010, você viu que o vice do Cassol, poderoso Cassol, o vice dele, não conseguiu se eleger. Na época era muito poderoso, Era saiu muito com poderoso. 80% de E aprovação no Confúcio, governo. 8 meses antes da eleição, Confúcio tinha 5%. Uhum. Aí atropelou o Expedito ali no primeiro turno, foi para o segundo e ganhou a eleição no segundo turno. Então, quer dizer, o Sérgio Gonçalves, ele está com problemas ali com o Marcos Rocha. Isso aí está escancarado, tá numa vitrine, todo mundo está vendo, né? E as pessoas ligadas a eles não escondem. Onde eu converso em bastidores, pessoas ligadas ao governador Marcos Rocha ou ao Sérgio ou qualquer político, eles falam abertamente. Existe um conflito muito grande ali e a possibilidade do Marcos Rocha nem ser candidato ao Senado, nem renunciar, ficar no cargo, porque ele está com medo de sair. E aí, por outro lado, as pessoas que recebem e que estão lá com o pessoal do Sérgio Gonçalves falam que o Sérgio Gonçalves vai puxar o tapete do Marcos Rocha se assumir o governo e o Marcos Rocha renunciar. Então existe esse conflito ali, gente, que não é pequeno não, tá? Tá apaziguado, perdoaram nada. Não perdoaram. Então eu tô achando que, na melhor das hipóteses para o Sérgio Gonçalves, o Marcos Rocha renuncia para ser candidato ao Senado e aí ele vai tentar usar a máquina e tal. E eu acho que sem muito sucesso. Hoje tem município que ele tem 0, né? A média do estado aí 1,5%, 3% no máximo. Em alguns municípios chega a 5% a intenção de voto em Sérgio Gonçalves. Então ele não conseguiu ainda construir um capital político. Entendi. Mesmo se a gente considerar essa conjuntura dele assumindo o governo, ser candidato, vamos considerar que ele seja candidato no Republicanos, que provavelmente será um partido onde vai ter um candidato a presidente, né? Se o Tarcísio for candidato a presidente do país. Juntando essa conjuntura aí, ele teria chances de chegar ao segundo turno ou mesmo assim enfrenta muita dificuldade de superar os dois que estão despontando? Eu acho que qualquer pessoa sendo vice-governador assumindo o governo em um curto espaço de tempo, só 6 meses, né? Aham. Então não sei se dá para amarrar todo. Porque tem uma forma de usar a máquina que às vezes cola e às vezes não cola. No caso do Sérgio Gonçalves, eu acho difícil colar, porque é a promessa de ajudar o prefeito quando for eleito ou liberar algum recurso ali e tal. Mas se os prefeitos perceberem que ele não tem chance, ou se os prefeitos estiverem muito bem amarrados com os outros candidatos, eles não vão cair nessa. Os vereadores, as lideranças, é o único jeito de usar a Diminui o máquina. compromisso, né? Exato. Então, o Fernando Máximos está muito bem amarrado com os apoiadores dele, está com uma base bem sólida, que o Sérgio Gonçalves não vai conseguir
destruir. E o Adailton Fúria, ele trabalha um pouquinho diferente. Ele tem apoio de vereadores, de grupos e tal, de prefeitos, mas não é tanto, é o nome dele, né? E esse nome, é difícil você ir lá amarrar com o prefeito, vote em Sérgio Gonçalves, o prefeito vai pedir o voto, mas o eleitor é do Fúria. Ele não vai conseguir. Não é do prefeito, o eleitor não é do vereador, é do Fúria. Né? Então são duas estruturas diferentes. O Fernando Máximos trabalha de um jeito que o governador poderia ir lá tirar, mas ele está muito bem fundamentado, Sim. muito bem estruturado. E o Adailton Fúria tem o nome dele, que não adianta o prefeito, o vereador pedir voto, que as pessoas vão ficar com ele. Então, eu não vejo êxito numa candidatura do Sérgio Gonçalves contra esses dois, o Adailton Fúria e o Fernando Máximos. A gente fala considerando essa possibilidade dele assumir o governo, porque tá bastante claro, né, aí o interesse da Luana Rocha ser candidata a deputada federal, do irmão também do governador, me esqueci o nome dele, que hoje está ali no Detran, ser candidato a deputado estadual. E se o Marcos Rocha não renunciar ao governo do estado, nenhum deles poderá ser candidato. E aí encerra a carreira política de todo o grupo por ali. Pois é, eu não queria estar no lugar do Marcos Rocha e ter que tomar uma decisão dessa, tá? Porque o Marcos Rocha, eu vou dizer para você, ele está entre a cruz e a espada, sabe? Ele vai ter que decidir ou ir para o abate, ou abater todo mundo, ou enfim, eu não sei o que fazer. Não saberia o que fazer no caso dele. E quando já que a gente analisou todo esse cenário de governo, vamos olhar para o Senado agora, né? Entramos aí no nome do Marcos Rocha, que possivelmente seja candidato a senador. As pesquisas, o que as suas pesquisas têm indicado a respeito dele no Senado? Ele tem um ambiente favorável para renunciar e ser candidato a Senado com reais chances de eleição? Ele tem chance de disputar uma vaga no Senado, sim. Só que ele vai disputar com um grupo muito forte, cara. Eu tô vendo essa disputa para o Senado muito forte, cada vez mais forte. Porque nós temos a Silvia Cristina, um trabalho excelente, que está abraçando assim o Estado. E a Silvia Cristina tem um perfil um pouco parecido com esse perfil do Fúria que você disse, que é o eleitor quem gosta dela. Ela não precisa da liderança política apresentando ela para o eleitor. É o próprio eleitor que já tem esse contato com ela. Exatamente. Não, o eleitor já gosta da Silvia e outra coisa, ela transcende essa questão de ideologia, sabe? Ela é da direita, está no PL, vai para o PP, se não me engano, né? E ela tem um apoio, mas ela tem essa estrutura, ela tem os dois, tá? Ela tanto tem o povo apoiando ela, as pessoas que gostam do trabalho dela, como ela tem apoio de vereadores e prefeitos. Ela consolidou a base dela muito bem feitinha. Então ela tem um trabalho político excelente. E ela abrange todos os tipos de eleitores. E aí nós temos o Marcos Rogério, Sim. mas voltado ao eleitor de direita, né? Ele é um voto mais ideológico. O Marcos Rogério, o voto dele é mais ideológico, tá? E ele conseguiu consolidar essa liderança dele dentro da direita, trabalhando essa ideologia. Isso. Principalmente no meio evangélico também, né, de todo o estado de Rondônia. Hoje, quando a gente olha para a direita em Rondônia, o primeiro nome que a gente pensa, que vem à mente, é exatamente do Marcos Rogério. Exatamente. Então ele se consolidou como um voto ideológico, né? Dentro das pautas da direita, defendendo as pautas da direita. A Silvia Cristina é mais abrangente, é mais a questão social, terceiro setor e etc. É possível a gente dizer então, Dejane, que hoje o maior representante da direita no estado seria o senador Marcos Rogério? O nome mais forte aqui da direita. É um nome forte da direita, mas é mais focado no bolsonarismo mesmo, na extrema-direita e tal, mas é um nome muito forte ideologicamente, assim, bem na direita, né? E aí nós temos a Silvia, que abrange todos, e nós temos o Confúcio, que agora, embora ele seja um partido de centro-esquerda, né, que é o MDB, ele abraçou a esquerda. Então o Confúcio disse, vem cá, vocês estão órfãos em Rondônia, eu fico com vocês, vou apoiar o Lula aqui, vou trazer
as obras do Lula para Rondônia, e ele está crescendo, tá? Então, ele tem uma margem para crescimento ainda, né? Como eu falei para você, 35% da população é anti-Bolsonaro, né? Então, esses 35%, ele tem chance de garimpar muito voto ali. E na última eleição para Senado Federal, que o Confúcio foi eleito, não foi a última, a penúltima eleição, né? 2018. Você se recorda o percentual de votos que ele fez naquela eleição? Mas se eu não me engano, não chegou a 30% do eleitorado. Não, acho que foi 18. Ó, o Confúcio, cara, com mais um pouquinho de campanha ele fica fora. Porque a coisa virou. Começou assim, Ralph, Confúcio, Marcos Rogério lá atrás. E qual outro que foi eleito? Ah, foi O o Bagato Confúcio lhe disputou Não, também, não. foi o Confúcio e Marcos Rogério. Então, de repente veio a onda 17, foi crescendo, crescendo e trouxe o Marcos Rogério e, e quase que o Confúcio fica, por pouco, e o Ralph ficou para trás. Né? Existia a possibilidade de eleger os dois, Confúcio e Ralph. E de repente a onda engoliu e aí o Confúcio foi, mas foi na rabeta, tá? Foi Então, difícil. mas aí o que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento é que com um percentual até baixo para uma disputa majoritária, né, de aproximadamente aí 20%, ele conseguiu ficar em segundo lugar em razão da quantidade de candidatos também e da Tinha distribuição dos votos, né? E sempre tem o segundo voto que a gente não consegue entender muito bem essa dinâmica. Explica para nós essa ciência aí dessa disputa ao Senado de dois votos, onde tem dois votos e de repente um candidato que nem é aquele mais comentado acaba se tornando o primeiro colocado. Algo como a gente viu em 2010 na disputa do Ralph e do Cassol ali para Senado. O Cassol saiu no auge do governo com 80% de aprovação e de repente na disputa para Senado o Ralph ficou à frente dele, né? E aí esse ano a gente tem uma disputa em 2026 com muitos nomes fortes para Senado. Confúcio Moura, é o próprio Marcos Rogério, é a Silvia Cristina, é também o Marcos Rocha. Temos outros nomes vindo, como talvez Mariana Carvalho, não se sabe. A Mariana deu uma reagidinha nas últimas pesquisas, ela começou a reagir, ela não estava bem por consequência da eleição, do fracasso das eleições municipais aqui, ela meio que perdeu aquela força de líder, né? Mas agora parece que ela está se recuperando, está começando a melhorar. Então está na disputa também. Então, só para fechar essa questão do Senado ali dos nomes, Silvia Cristina, Marcos Rogério, é porque eu falei e não terminei, né? Silvia Cristina, Marcos Rogério, Marcos Rocha, Confúcio Moura e Mariana Carvalho, esses aí estão na disputa, tá? Sim. São 5 nomes muito fortes, né, para duas vagas. Agora o segundo voto. Iveslando, é interessante, as pessoas têm na mente delas de votar em uma pessoa, né? Então eles escolhem o melhor para dar aquela pessoa que eles mais acreditam e dão o primeiro voto. O segundo voto, na mente delas, não é importante. Eu vou votar nesse, vou votar naquele. Aí eles veem aquele que, esse aqui é mais simpático, vão lá e dão um voto. Entendeu? Às vezes até descarrega o segundo voto. O segundo voto é descarregado, não é planejado. Entendi. O primeiro voto é aquele ideológico, aquele que o prefeito pediu, aquele que o amigo pediu, que o vereador, aquele que a estrutura, que a máquina direcionou e tal, aquele voto de escolha mesmo, não, eu quero que essa pessoa que ganhe. Por interesse. O segundo voto pode até pensar, vou ajudar esse aqui, vou dar uma força para esse aqui. É para descarregar mesmo, eu tenho mais um voto, toma para você. E aí é que o político que está mais no top mint, né, assim, no coração das pessoas, que não é o voto de compromisso, mas é o voto de coração. Isso aqui é simpático, toma o voto. Entendeu? É isso. Então o segundo voto é descarregado. Por isso que às vezes o cara vem não está despontando como primeiro voto e tal, mas aí ele recebe os votos, o segundo voto e vai. Né? Vou ajudar esse. Entendi. Bem Complicado interessante isso aí. voto, né? Então a gente não sabe, é tudo uma surpresa. Então, pro Senado, cara, eu sei surpresa, quem está na né? frente nas pesquisas, o interesse em primeiro e segundo voto e tal, mas. E assim, sem falar em percentual,
Mas é possível você dizer pra gente a ordem aí das pessoas nessa pesquisa de Senado, nesse cenário atual agora, né? Porque a gente sabe que a Aham, pesquisa ela atual. Eu fiz um muda. agora. É. Fala pra nós aí qual seria a ordem dos candidatos aí a Senado, considerando esses nomes que nós comentamos. Considerando o primeiro e segundo voto, a Silvia Cristina é a mais votada. Uhum, Hoje, se a eleição fosse hoje, a Silvia Cristina seria a senadora mais bem votada de Rondônia. uhum, Porque, como eu disse para você, ela estruturou a base, fundamentou a base, os apoios lá nos municípios, prefeitos, vereadores, associações, eh, empresários e tal. Ela fundamentou lá, tá, beleza. Aí, e ainda tem o nome dela desses trabalhos com saúde e tudo sim. mais. Então ela fez um trabalho muito bacana, político e está muito bem, está Uhum, liderando. Aí vem o Marcos Rogério como o segundo voto. Aliás, não é o segundo voto, é o segundo mais votado. aham, Hoje seria o Marcos Rogério, uhum, com mais essa pegada ideológica de direita e das pautas defendidas pela direita e sim. tal, o grupo evangélico e tal. Então tem essa plataforma do Marcos Rogério que está Entendi. colocando ele hoje seria o segundo mais votado. Uhum, Aí o terceiro mais votado hoje seria o Marcos Rocha. Marcos Rocha seria o terceiro mais votado, mas estaria um pouquinho mais distante, né? uhum. Porque se destacam esses dois, a Silvia Silvia e o Marcos Cristina e Marcos Rogério, Rogério se destacando lá estão na frente. destacados. Aí vem o Marcos Rocha lá, né? Depois do Marcos Rocha vem o Confúcio Uhum, e a Mariana disputando lá o quarto lugar, uhum. Confúcio e Mariana, Entendi. né? Então tem esses outros três aí que estão disputando ali atrás. Pode haver Exato, surpresa, pode não haver, mas a Silvia Cristina e o Marcos Rogério estariam na ponta na ponta, nessa disputa para Senado, para né? Senado. E Aham. o Marcos Rocha, a situação dele sair do governo para poder disputar aí a vagas, você acha que isso aí pode influenciar nessa força dele, no percentual que ele tem? Tá, tudo depende do vice. Porque, olha só, o Iveslando, as pessoas escolhem mal os vices, cara. Eu vivo falando, faz 25 anos que eu falo para os políticos, cara, o vice, quando você for escolher o vice, o primeiro critério é lealdade, velho. Você não vai escolher um vice que não seja leal a você, nunca. Porque é o único cara que tem condições de te apunhalar, tem força para te apunhalar. Porque o que acontece? Se o Marcos Rocha não confia no vice, não saia. Não saia porque é problema. O vice, se for um vice leal e bacana, a hora que o Marcos Rocha sair do governo, ele vai continuar usando a máquina, a máquina no sentido de pedir voto e apoio e tal, para o Marcos Rocha. E aí ele continua com o poder que ele tem hoje, Uhum, né? Porque ele transmitiu o poder, transferiu o poder, mas quem está no poder o apoia. Então ele continuaria com esse poder e a máquina continuaria fazendo voto para ele até as eleições. Mas se o vice tirar o pé do acelerador ou recuar ou fazer pior, ele está ferrado. Então o Marcos Rocha ele vem com um risco muito grande. Tá? Então eu vejo dificuldade do Marcos Rocha ganhar essa eleição do Senado. Eu vejo dificuldade. uhum. Eu veria assim com um pouquinho mais de tranquilidade do ponto de vista dele se o vice tivesse bem conectado com ele, com Uhum, seus ideais e tudo. Aí eu acho que ele entendi. poderia sair com mais segurança. E agora, assim, para a gente finalizar essa análise do Hum, Senado, tem mais um nome aí que surgiu recentemente na disputa. Inclusive, teve um movimento do PL semana passada lá em Paraná. uhum. A Michele Bolsonaro esteve por aí anunciando novamente o nome do Bruno Scheid como sendo um dos candidatos a Senado pelo PL. Como você avalia o nome desse novo candidato nesse cenário? Olha, eu perguntei para os eleitores se eles votariam às cegas em alguém indicado por Bolsonaro. Uhum, Eu fiz essa pergunta. Eles não votam às cegas. Depende do candidato. E aí, quando você coloca os nomes e coloca o Bruno Scheid não aparece. O Bruno Scheid tem a soma do primeiro com o segundo voto
ele deve ter 3%, uma média de 1,5% das intenções de voto. É impossível? Não sei. Eu não sei porque eu não posso prever isso aí, mas teria que ser um movimento gigante. Só que olha só, aonde vão entrar, da onde vão sair os votos do Bruno Scheid? Vão sair de quem? Do Marcos Rogério? Cara, é complicado, velho, porque seria um voto ideológico. Sim. E o voto ideológico de Rondônia é o Marcos Rogério. E as pessoas vão dar um voto ideológico e o outro elas vão descarregar. E o que acontece? O Marcos Rogério seria uma traição. O Marcos Rogério, eu não sei, seria justo. Gente, até o eleitor do Marcos Rogério não daria o segundo voto para o Bruno Scheid se o Bruno Scheid estivesse sendo apoiado pela Michele Bolsonaro. Sabe por quê? Porque se eu for eleitor do Marcos Rogério, eu vou dizer: que trairagem, bicho. O Marcos Rogério comprometeu o mandato dele de 8 anos defendendo o bolsonarismo e a direita e todas as pautas da direita, confrontando a esquerda e as pautas contrárias ao projeto da esquerda. E aí vem a Michele Bolsonaro e lança um candidato aqui da direita para entrar nos votos do Marcos Rogério. Aí é que é um voto, entendeu? Então eu acho que eu me sentiria traído se eu fosse eleitor do Marcos Rogério e a Michele lançasse um candidato, o Bruno Scheid, por exemplo, ao Senado. Nesse mesmo público aqui eu me sentiria traído. Eu não votaria nele. E o Bruno Scheid não aparece nas pesquisas. E as pessoas dizem que não votam por indicação de Bolsonaro, de Michele. Elas votariam dependendo da pessoa. E nesse caso, eu acho que é prejuízo para o Marcos Rogério. E o eleitor do Marcos Rogério vai ficar triste. Entendi. Então tá bom, Dejani. Olha, eu acho que hoje nós tivemos aí um bom, como que eu poderia dizer, uma boa visualização desse cenário político aqui de Rondônia, né? Os cargos majoritários, Senado e governo do estado. Certamente nosso público aí que vai assistir esse programa, que assistirá esse programa, que assistiu, gostou muito dessas informações preciosíssimas. Não é qualquer pessoa que tem essas informações, tem que ter conhecimento e muito trabalho, como você tem, através do seu instituto de pesquisa, sempre avaliando a opinião pública aqui no estado de Rondônia. E quero te parabenizar, tá bom, Dejani? Obrigado. Porque você faz um trabalho muito sério, coleta essas informações e precisamos da informação para que a gente tenha luz, né, consiga enxergar o cenário real. Não sejamos enganados aí, né, por mentiras, mas que a gente consiga saber o que realmente está acontecendo aqui no estado de Rondônia. E o nosso programa, ele já está chegando ao fim. Quero deixar aqui agora para você poder fazer suas considerações finais e a gente já encerrar o nosso programa de hoje. Muito bem, Ivesnando. Parabéns pelo seu podcast. Tá? E eu sei que já é um sucesso. E estou feliz por isso, porque eu torço por você, Ivesnando. Obrigado. Você é um cara jovem, um cara que merece estar onde está, como jornalista, como entrevistador, porque você tem carisma e tem inteligência, tem sabedoria para conduzir isso. E eu torço para você entrar na política, Ivesnando. Obrigado. Porque você é um cara que merece estar lá, porque é um cara que faz a diferença, é um protagonista, é um cara proativo em todas as áreas que você atua. Você é dedicado aqui à comunicação, você é dedicado à sua igreja, você é dedicado à política e você merece. E eu sei que o Cone Sul, você está bem lá no Cone Sul, tá bem medindo, mas isso aí eu te falo nos bastidores aqui, mas está muito bem lá. E o teu pai, cara, agora eu quero falar do Ezequiel. Cara, eu fiquei surpreso com o Ezequiel. O Ezequiel tá muito bem, bicho. O Cone Sul, por exemplo, ele tá arrebentando de Cerejeiras, que é onde tá. Corumbiara e Cerejeiras, por exemplo, ele tem, cara, tem 60% das intenções de voto para deputado federal. Um percentual excelente. Excelente. Para uma disputa proporcional. E ele tem no Cone Sul inteiro, ele tem em Machadinho, tem vários municípios do estado por onde eu andei, eu encontrei eleitores de Ezequiel e Porto Velho também. Então, como tem outros também, eu poderia falar em vários nomes aqui, mas para deputado eu poderia falar em 10 nomes bons aqui, mas eu escolhi falar do Ezequiel porque realmente ele está bem destacado e eu acredito que é a vez dele agora. É possível perceber isso pelos números? É bem possível.
É bem possível. E na outra, você foi candidato a deputado federal, né? Uhum, exatamente. E ele foi a estadual. Ele fez quantos mil votos? Quase 21 mil votos. Quase 20.895. Cara, uma eleição para deputado estadual, ela é 3 vezes mais difícil do que se eleger ou conquistar o voto do que deputado federal. Sim. Você disputa com 3 vezes mais pessoas, né? E ele fez 21 mil votos. Então, ele tem a possibilidade, se ele manter essa mesma lógica, ele tem possibilidade de chegar a 45, 50 mil votos hoje, só por essa lógica, né? Lógico que tem outras formas de conquistar o voto. Mas eu vejo ele como um forte candidato a deputado federal. Tá? Hoje, ali no Cone Sul, a gente poderia dizer que é o nome que está se destacando nessa disputa para federal. Eu acho que tenho certeza que está na liderança no Cone Sul, mas tem abertura no estado inteiro, né? E aí você vem a estadual. Exatamente, candidato Posso a deputado inverter? estadual. Posso entrevistar um pouquinho? Pode, vamos inverter aí agora. Você vem a estadual, então. Porque a federal você foi bem votado. Mas era uma outra configuração. Agora você vem a estadual, seu pai não estando a estadual, indo a federal, ele te apoia a estadual. Exatamente, a nossa ideia é suceder, né? Suceder o meu pai aí nessa cadeira de deputado estadual, como ele já está na terceira eleição, terceiro mandato de deputado estadual, já com o nome consolidado, igual você disse, gabaritando ele já para disputar outros cargos maiores. Nós queremos manter essa representatividade aqui no Parlamento Estadual. E estamos com o nosso nome aí como um dos pré-candidatos a deputado estadual. Ótimo, e eu acredito nesse projeto de vocês, tá? Com o apoio do seu pai, e você tem um perfil excelente, né? Perfil de legislador, de legislativo ou executivo? Fala aí, já que você gosta de analisar os perfis. Você tem um perfil, Ives Nando, eu acho que você tem os dois perfis. Sabe por quê? Porque eu vejo que você é um cara organizado na sua vida privada, nos seus negócios, nas coisas. Porque esse aqui é um trabalho executivo, porque você criou o podcast, você está no horário certo aqui, você coordena a sua equipe direitinho, você tem esse perfil executivo, mas você é um orador, você é um comunicador. E você é um cara aberto às ideias e debate ideias. Então, você tem um perfil bom. Porque tem pessoas que têm os dois perfis. Ele consegue ser executivo e consegue ser parlamentar. Você tem os dois perfis muito bons, assim. Você tem o dom. Que ótimo. Pode ter certeza disso, tá? E eu não falo por bajulação, tá, Ivezado? Eu falaria se você não tivesse, eu falaria, tá? Eu ia dizer, Ivezando, seu problema, eu falaria. Eu percebo, você é bastante sincero nas palavras. Eu preciso ser, é a minha profissão. Ivezando, eu sei que a gente pode estender, depois você corta aí se for o caso. Olha só, vou te falar um negócio. Eu sou analista político. Você já pensou se eu tivesse que mentir nas minhas análises? Ninguém acreditaria em mim, entendeu? E as pessoas me contratam porque eu falo a verdade. Eu me esforço para pegar a melhor informação da opinião pública, transformar em uma análise e transmitir ela. Se eu começar quem assiste e achar que eu estou mentindo aqui, não vai confiar em mim. Sim. E tem outra questão, as pessoas me cobram questão de direita, de esquerda, e eu apoio muito por isso. É o seguinte, Ivezado, como analista político, eu não posso ter lado. Olha só, você está vendo, são dois olhos, né? Se eu tampar o direito, eu só vou ver o esquerdo, não é? Só pela visão esquerda. Se eu tampar o esquerdo, eu só vou ver pela visão direita. Aí eu sempre vou ficar um monocular, né? Eu vou ficar um cara que só vou ver de um lado. Eu preciso ter os dois olhos abertos. Por isso eu considero todas as questões e avalio todas as pautas e as opiniões da esquerda, avalio da direita. Vejo quem está no centro, quem está mais centro-esquerda, quem está mais centro-direita. E transmite isso de forma imparcial, né? Como é a realidade dos fatos. Quando alguém me provoca um debate contra a esquerda e querendo me jogar para a esquerda, eu tenho argumentos. Quando ele quer me jogar para a direita, eu tenho argumentos. Quando precisar criticar
as ações da esquerda eu sei criticar, e quando precisa criticar a direita eu sei, e eu me dou esse direito, Fernando, porque eu não posso estar nos extremos. Sim, engraçado isso, Dejanin, porque é o seguinte, se você começa a transmitir notícias que são favoráveis à direita, mesmo que seja a realidade, a esquerda já vai achar que você é contra eles, né? Que você é de vai direita. me chamar de bolsominion. Exato. Quando eu divulgo, esses dias eu divulguei uma ação da maçonaria. A maçonaria está construindo uma carta defendendo um garimpo mais sustentável. Sim. E contra a queimar caminhões e dragas, etc. Eles querem que esses equipamentos sejam doados e sejam usados para o bem público e tal. Essa carta eu divulguei nas minhas redes sociais, mas eu apanhei tanto, me chamaram de bolsominion, de não sei o que, a esquerda me bate. Aí quando eu divulgo alguma coisa que eu acho que tem pautas da esquerda, tem questões que acontecem nesse governo, que está acontecendo nesse governo, que são muito positivas. Quando eu divulgo alguma coisa assim, a direita cai de pau. Você apanha dos dois lados. Apanha dos dois lados, mas não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu toco a vida e... É interessante, né? Porque às vezes a cegueira ideológica faz o eleitor Você falou considerar... a palavra certa, cegueira ideológica. Faz o eleitor considerar qualquer coisa que venha do outro lado como sendo algo ruim. Isso aí às vezes é um pouco de imaturidade política. Porque ninguém é tão ruim que dali não possa vir alguma coisa boa, e ninguém é tão bom que às vezes a pessoa não vacile e venha alguma coisa ruim daquele lado. E na verdade, a democracia, que é o que a gente tanto fala, é o equilíbrio disso tudo, cara. Né? A democracia é o equilíbrio dessas ideias. É preciso ouvir as pautas daqui, as pautas dali, é preciso entrar num consenso. Por isso existe o parlamento. O parlamento ele existe para ser discutido, para serem discutidos esses pontos e chegar a um consenso que seja o mais o melhor possível para a sociedade toda. E às vezes tem questões que estão na pauta da esquerda que são importantes para grupos e para pessoas e para o país inteiro, como as pautas da direita são importantes, muitas delas fundamentais para que a economia gire, para que as coisas aconteçam, enfim, todas elas são importantes. É importante debater, por isso existe o parlamento, é preciso saber debater. Não chegar lá e xingar todo mundo e brigar e escambau. Exatamente. Bom, eu considero que o nosso bate-papo foi bastante produtivo, né, Dejanin? Para mim foi uma honra. Eu fico feliz de estar aqui contigo. Você é um cara muito bacana. E tomei bastante café também. Eu acho que eu estou até agitado aqui. Eu tomei umas 10 xícaras de café. Vamos marcar outras vezes para a gente poder ter esse bate-papo. E a gente sabe que a política, assim, o cenário, cada mês ele tem as suas mudanças, né? E é sempre bom a gente poder transmitir para a nossa audiência o cenário atualizado dos fatos. Quando você quiser, Bernardo, é só me chamar que eu venho, com o maior prazer. Então tá bom, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, tá aí, você ficou por dentro de como está esse cenário político de Rondônia nesta semana agora, né? Porque você sabe que as pesquisas elas são um retrato do momento e o Dejanin trouxe pra gente o retrato do momento dessa semana aqui no estado de Rondônia e falamos coisas gerais também a respeito da política, dos candidatos, do perfil político e eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que esse conteúdo te agregou muito. Então, nos adicione aí nas redes sociais se você ainda não nos segue, se inscreva nesse canal, porque sempre tem muita informação aqui para você. Um abraço e até o nosso próximo podcast.